Olá, bom dia pessoal, Fabiano aqui novamente. Hoje nós vamos falar de duas rotinas do sistema de folha, que é o empréstimo consignado e o líquidos para banco. Lembrando sempre de seguir as redes sociais da Data Sempre, onde a gente vai sempre postando quais são os próximos webinars, avisando vocês sobre novidades. Então, nós vamos começar falando um pouquinho, né, sobre o líquidos para banco, né? Para que ele serve, né? Qual a utilidade dele dentro do sistema de folha de pagamento? Ele tem o intuito ali de facilitar para vocês, né, a agilidade no processo de pagamento dos colaboradores. Então, por quê? Hoje muitas empresas, quando vocês fazem ali a folha de pagamento, né, vocês vão lá e mandam um olerite, aí através desse olerite, muitas vezes eles olham o líquido e fazem o pagamento, né, para os funcionários. Dentro do INDP tem um relatório de líquidos para banco, onde vocês conseguem ver quais as contas ou chave Pix precisa ser feitos os pagamentos, né? Então é uma maneira também de pagar. Mas muitas redes bancárias, eles fornecem o que a gente chama de importação de líquidos para banco. Com isso, o que vocês podem fazer? Vocês podem gerar um arquivo, depois da folha estar concluída, e encaminhar esse arquivo para dentro do site do banco, né, ou do aplicativo do banco, e aí ele será feito o depósito na data estipulada. Obviamente, né, que isso precisa ter um convênio com o banco. Até outras opções que os bancos oferecem dentro dessa questão do líquido, que também ajuda bastante vocês ali. Como é que funciona, né? Qual é a configuração que precisa para fazer esse envio dentro do INDP, no caso? Uma delas é ter o convênio com o banco, tá? Então vocês precisam ir lá falar com o banco de vocês, né? No caso, se for quem é escritório, o cliente de vocês precisa ter esse convênio com o banco. Geralmente o banco cobra alguma taxa com isso, e daí o que vai acontecer? Vocês mandam um arquivo para o banco, e aí nesse arquivo vai o valor e as contas ou chave que tem que ser depositado. Isso facilita bastante, e daí evita de alguém ter que entrar no site do banco, ficar digitando o número da conta ou a chave Pix dos funcionários e o valor a ser depositado. Então, dentro do INDP, né, o que a gente precisa? Cadastrar o convênio bancário. Como é que se faz para cadastrar esse convênio bancário dentro do sistema, né? Vou abrir aqui para vocês. Então, vocês vão aqui em cadastro, vão entrar em bancos e vão entrar nessa opção aqui, ó, convênio bancário. Quando vocês entram dentro da opção convênio bancário, ele já vai listar se há algum convênio cadastrado. Caso ainda não tenha, né, vocês vão clicar no botão incluir. Dentro dessa tela é onde vocês vão colocar uma descrição. Como é que vocês vão identificar esse banco, né, para você ficar mais fácil, né, vamos dizer assim. Qual o banco que vocês têm um convênio bancário, vocês vão selecionar ali o banco. Aí vocês vão selecionar a agência. Pode ver que aqui, ó, esse banco não tem nenhuma agência cadastrada, então ele já me deu até um alerta, ó, preciso cadastrar uma agência. Então eu posso vir aqui no F4, ele vai me trazer a tela aqui dos bancos, né? Aí eu procuro ali o banco que eu selecionei aqui, no caso foi o Bradesco, modifico ele, e aí eu posso incluir uma agência para o banco, ó. Vou botar aqui 1, 0, teste. Vamos. Então vamos gravar aqui. Aí a gente vai selecionar a agência do banco, ó. Agora tem uma agência cadastrada, né? Com a conta corrente, o dígito e o convênio da empresa, né? No caso, porque aqui são os dados da empresa, não é do colaborador. Então aqui eu vou dizer qual é a conta corrente da empresa, qual o dígito e qual o convênio bancário que a empresa tem, tá? Geralmente, né, nessas questões, assim, quando começa, tem sempre um gerente de conta, né, que está contando a conta da empresa. Às vezes ele vai pedir um arquivo para vocês mandar para ele poder fazer um teste, para ver se está funcionando, tá? Então, o que acontece? Quando vocês fazem esse convênio bancário, vocês podem encaminhar um arquivo de líquidos, pode fazer um cálculo de folha ali, e encaminhar para o gerente para ele fazer um teste, antes mesmo de fazer o depósito. Eles têm ambientes para isso. Caso encontre alguma divergência, eles vão notificar vocês para poder estar resolvendo. Aí vocês vão poder entrar em contato com o suporte, verificando o que aconteceu e fazer os ajustes, tá? Dependendo do tipo de convênio que vocês estão fazendo com o banco, eles permitem que vocês façam algumas opções, tá? Algumas têm cobrança escritural, contra-cheque e folha de pagamento. Então tem bancos que vocês conseguem fazer o funcionário pegar um extrato, no extrato dele já o próprio contra-cheque. Mas aí tudo vem do convênio bancário. Mas a maioria usa o quê? A folha de pagamento. Então vocês vão botar ali qual a conta corrente, o dígito e o convênio, né? Se vai permitir fazer transferência para outro banco, porque isso é uma outra questão também bem importante, tá? Tem convênio bancário que não permite que você faça transferência para outro banco. Por exemplo, a gente pegou aqui, eu selecionei o Banco Bradesco, né? Então, mas o Bradesco não permite que eu faça transferência para outro. Não sei se eles permitem ou não, né? Estou dando um exemplo. E aí o que acontece? Mesmo que eu marque essa opção, eu não vou conseguir fazer transferência. Ele só vai aceitar para o próprio banco. E tem bancos que permitem, mas aí eles cobram uma taxa a mais ainda no convênio bancário que vocês fazem. Aí tem que ver com o gerente de conta como vai ser tratada essa questão,
para poder fazer então essa transferência ou não. E aqui embaixo vocês vão selecionar qual o layout que vocês vão utilizar. Cada banco tem um layout, tá? Alguns layouts, alguns têm um padrão e outros não, outros criam seus próprios layouts. Então aqui, ó, por exemplo, no Bradesco, são 3 tipos que podem ser utilizados. Tem que ver com o gerente de conta qual que vai ser para vocês, tá? O de 500 aqui é vamos dizer assim, é um dos mais seguros, o de 240. Por quê? Porque eles usam o CPF. Então eles validam o nome, a conta e o CPF do funcionário. Então isso inibe bastante a questão de erros, né? Então tem que ver essa questão sempre quando vai fazer o convênio bancário, qual o convênio que vocês têm com o banco e qual vocês vão utilizar. Alguns bancos não têm essa questão, tem alguns bancos que só tem um layout. Então vocês vão chegar aqui, vão selecionar o banco e ele vai ter só um layout ali para vocês ali para poder ser selecionado. Acho que a Caixa tem um só. Ó, a Caixa também tem 3, ó, e já muda os nomes ali. Então tem que tomar sempre cuidado com o banco, né, para ver qual tipo que vocês vão poder fazer essa questão, tá? Obviamente que tem que tomar alguns cuidados. Para isso funcionar, né, para esse funcionário ir para o arquivo de líquidos para banco, dentro do cadastro dele tem que estar cadastrado que ele recebe como forma de pagamento depósito bancário, tá? Então vou pegar aqui, ó, vou abrir um funcionário de exemplo para vocês, ó. Vou entrar aqui no empregado modelo. Aí a gente vai vir aqui, ó, contrato, remuneração e dados bancários, tá? Aqui dentro a gente tem a informação aqui, ó, do forma de pagamento. Pode ver que está como depósito em banco, tá? Então aqui tem a conta corrente e os dados do funcionário para ele poder receber. Isso aqui também ajuda bastante vocês no seguinte cenário. Vamos supor, vocês têm um convênio bancário e vão gerar o arquivo de líquidos para banco. Mas o funcionário, por algum motivo, ele tem alguma restrição com o banco, ele não pode receber no banco, ou ele pediu para vocês não fazer o depósito no banco, vocês vão pagar em dinheiro, ou vão pagar de uma outra maneira, vão depositar numa outra conta que ele pediu. Aí vocês podem vir aqui, ó, e simplesmente mudar a forma de pagamento dele para dinheiro ou cheque. Que daí o que vai acontecer? Por mais que ele tenha os dados bancários aqui embaixo, o sistema não vai gerar ele no arquivo de líquidos para banco. Então isso também é uma maneira de ajudar vocês a manter um controle, tá? Então, primeiro passo, né, ter o convênio bancário, cadastrar o convênio bancário e os funcionários terem as contas cadastradas para poder gerar esse arquivo de líquidos para banco, né? Que aí vocês vão fazer a folha e vão poder transmitir lá para dentro. Mas aí, como eu havia falado ali, né, tem a questão do layout. Então, dependendo do banco que vocês estão selecionando, vai ter o layout. Mas vamos supor que vocês escolheram um banco ali, ou a empresa que vocês estão fazendo a folha, selecionou um banco que não tem layout no sistema ainda, tá? Ah, e agora o que eu faço? Não tem como usar? Tem. Vocês vão entrar em contato com o gerente de contas, vão pedir para ele o layout e ele vai encaminhar um arquivo para vocês. Com esse arquivo, vocês podem entrar em contato com o nosso canal de suporte, pode ser por chat, e-mail, telefone, e aí a pessoa vai solicitar para vocês esse arquivo de layout. E aí vai ser feita uma solicitação para ser incluído esse banco também, o layout desse banco dentro do sistema, tá? Então, é bem tranquilo. Fizemos ali, então, falei sobre o cadastro de funcionários, que tem que ter o líquidos para o depósito bancário, né? A gente mostrei para vocês onde cadastrar o convênio, mas aí depois que vocês fazem a folha, vocês vão fazer o quê? Vão gerar o arquivo de líquidos para banco, tá? Então vocês vão chegar lá, vão vir aqui, ó, movimentação, empresa, bancos e líquidos para bancos, tá? Pode ver que aqui também tem uma exportação de Olerite para o Santander, porque ele tem uma exportação específica para o Olerite deles lá, que eles geram o extrato, e aqui tem a opção de retorno de líquido, que é o que acontece. Quando vocês mandam um arquivo de líquidos para banco, o banco devolve um arquivo para vocês poderem importar e verificar se teve alguma inconsistência, algum erro, alguém que não pôde ter sido depositado. Então a gente vai entrar aqui no líquidos para banco e ele vai abrir essa janela para vocês, ó. Onde vocês vão botar qual é a data de efetivo pagamento que vocês querem analisar, né? Então, para quem trabalha com regime de caixa, muito cuidado para botar a data correta, né? Qual a folha de pagamento que vocês querem fazer ali, qual o tipo de processamento que vocês querem encaminhar. Ah, Fabiano, eu vou mandar agora só quem teve férias. Marca só férias. Vou fazer só quem teve salário, vou fazer só adiantamento de salário. Ou quero fazer todas. Vocês vão marcar aqui. Qual empresa, qual o convênio bancário, qual vai ser a data de pagamento, qual a data de depósito, no caso no banco, né? Vamos supor, eu quero que isso aqui seja depositado agora dia 25/2 de 26. E aqui embaixo aqui ele vai mostrar onde está o caminho que ele vai gerar esse arquivo aqui para nós. E aí esse arquivo vai ser o arquivo que vocês vão importar no aplicativo do banco ou no site do banco para poder verificar. Aqui embaixo vocês têm um pré-visualizar, ó, que aí ele também ajuda vocês para fazer uma verificação. Não lembro quando é que tem folha nessa base aqui. Isso 25 tem. Tipo de processamento.
Aqui ele vai me listar os funcionários que têm conta bancária, e aí se esse funcionário, se eu tivesse já gerado o líquido de banco para essa empresa nessa data que eu coloquei aqui, esse funcionário já estaria em verde. Então eu sei que, opa, ele já participou do arquivo de banco. Por que isso? Principalmente quando é férias, tá? Porque o que acontece? Quando vocês fazem folha de férias, nem todo mundo vai receber no mesmo dia, né? Porque tem funcionários que saem num período, funcionários vão sair em outro período. Então, às vezes, durante as semanas, né, vocês vão ter pessoas recebendo de formas diferentes. Quando vocês marcam férias aqui, colocam a data de efetivo pagamento e a data de depósito, vocês podem pré-visualizar aqui que ele vai mostrar para vocês as pessoas. Não, pode ver que não encontrou nenhum trabalhador. Aí ele vai listar para vocês as pessoas e quem já tiver em verde é porque já participou, ela já vem até desmarcada. Mas, se caso vocês marcarem, ele vai fazer a pessoa participar de novo do arquivo para banco, tá? Do líquidos para banco. Então é uma maneira de vocês, então, fazerem uma conferência ali, né, das pessoas. Ó, clicou em pré-visualizar, ele vai gerar ali. Se não, vocês podem vir aqui, ó, confirmar. Ó, gerou o arquivo, quer ver quem foram os trabalhadores processados, e aí ele vai gerar para vocês esse relatório final, onde vai mostrar quem é o funcionário e qual banco está sendo feito aquele depósito, tá? Então isso facilita, né? Porque daí se quem tem o convênio bancário pode gerar esse arquivo e aí fazer essa transmissão para dentro do banco. Claro, dentro do sistema tem um relatório também de líquidos para banco, né, que vocês podem fazer também para poder gerar ali. Então, ó, relação de líquidos também, que também teria contas bancárias dos colaboradores para poder gerar ali os seus depósitos, tá? Então, ó, esse aqui no caso está com dinheiro, aí eu vou botar aqui mês 12 de 25. Ó, então aqui, ó, forma de pagamento, dinheiro, 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 banco, 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 Pix, Pix, Pix. Então aqui vai mostrar para vocês como é que tem que ser feito o depósito e pagamento para quem não tem um convênio bancário. E o empréstimo consignado, né, pessoal? A gente fez há pouco tempo, né, um webinar de empréstimo consignado, ele ainda está lá no YouTube para quem quiser visualizar, né? Então, mas o que aconteceu? Teve uma mudança agora dentro do sistema, né? A gente está incorporando dentro do INDB a importação automática, tá? Como é que funciona, então, para mim poder usufruir isso? Por padrão, quem está com o sistema atualizado, ele já vai vir com esse parâmetro de importação automaticamente ativado, tá? Mas vocês podem desativar caso não queiram também. Onde é que fica isso, né? É aqui dentro dos parâmetros do sistema, tá? Utilitários, parâmetros, ó. Ele vai pedir a senha do master, e aí vai ter aqui o parâmetro para vocês poderem ativar do empréstimo. Ah, mas eu não sei onde é que está esse parâmetro, não estou encontrando aqui. Pode vir aqui, ó. Digita aqui na pesquisa, aqui, ó, empréstimo. E ele vai trazer ali, ó, permitir a automação do empréstimo consignado. Clica ali, ó, vocês botar sim ou não, tá? E aí o sistema vai poder, então, fazer essa questão do empréstimo. Mas como eu citei, tem algumas regras no momento, tá? Ele só funciona para certificados A1 PFX. Quando vocês entrarem no cálculo da folha ali, o sistema vai fazer por baixo a busca dessa informação daquela importação que vocês faziam de lá no portal, importar e tudo mais. Então não precisa mais. Outra informação importante tem que ser o certificado da empresa que vocês estão fazendo. Tem que estar cadastrado lá dentro. Com procuração, o API ainda não está liberando corretamente. Então por isso que a gente não deixou ainda disponível para vocês. Em primeiro lugar, certificado A1 PFX e o certificado da própria empresa, que aí sim ele vai começar buscas lá dentro da API do governo, tá? Ah, mas eu uso o meu certificado como contador, eu não tenho certificado da empresa, ainda pode continuar fazendo as importações como eram feitas antes de maneiras, né, manuais, tá? Mas quem tem, aí facilita um pouco, né? Porque daí o que vai acontecer? Vai entrar no cálculo da folha, pode ver que, quem não reparou ainda, quando vocês entram no cálculo da folha, aparece essa opção ali embaixo, que é com algumas informações que ele está fazendo ou não a coleta do arquivo, né? Então o verde, né, indica que ele fez a integração, o cinza indica que a integração ainda não ocorreu, né? Ela está parada para aquela competência, né? E o amarelo que ela indica que ele fez a busca, mas alguma coisa aconteceu e aí é necessário de uma conferência. Onde é que está isso na tela lá do cálculo? É bem na parte de baixo, ó. Entrando aqui, ó. Bem aqui embaixo, ó. Ele tá a opção ali, ó, automação do consignado via portal. Se vocês clicarem 2 vezes, ó, ele até abre uma telinha de histórico para mostrar o que já foi ou não importado. Vocês até podem fazer filtros, consultar e tudo mais. Então aí vocês conseguem ver se ele já fez. Que nem aqui, claro, essa base que não é uma base de teste, ela não tem nem certificado para fazer isso. Mas pode ver que ela está em cinza. Então quer dizer que ele não fez nenhuma busca de empréstimo para essa folha aqui. Caso ela estivesse em verde, opa, quer dizer que ele foi lá no governo e tentou buscar uma guia para nós, tá? Então o sistema ele sempre vai tentar fazer isso quando vocês forem fazer cálculo de férias, decisões e começarem a fazer o cálculo do salário no final do mês.
Obviamente que a gente não deixou só o automatizado, né? O manual ainda existe dentro do sistema e também existe uma forma de forçar a importação automática, caso vocês precisem, por algum motivo, também dá para fazer essa importação, né? Isso ajuda bastante ali com relação a essa parte ali, tá? Então, se a gente pegar aqui, ó, e vir aqui, ó, movimentação, né? Colaborador, empréstimo. Aí tinha a telinha aquela do lançamento do empréstimo, a gente conferiu que já tem lançado, ou lançar de forma manual, sem importação do arquivo. E aqui embaixo tem a importação do empréstimo, essa telinha que teve uma mudança também, ó. Então agora ela tem duas opções, ó, que é importar por arquivo e importar via API, né? API que seria a forma automatizada. Quando vocês entram na tela ali, ele já tem para fazer a busca. A importação por API, se eu clicar nela, ó, pode ver que ele desabilita ali para mim a opção, né? Eu não consigo selecionar ali a empresa. E aqui eu posso dizer qual empresa que eu quero fazer a importação automatizada. E aí eu vou dar um confirmar. Então, se essa empresa tem um certificado da própria empresa ali dentro, sendo a UNPFX, ele vai fazer a conexão com a API do governo e vai trazer já o arquivo automaticamente e fazer a importação para nós. Pode ver que ele não deixa nem que eu selecione aqui um local para o arquivo. E também tem aqui a opção de histórico ali, ó. Mas, Fabiano, eu uso o meu certificado de contador, ali não tenho, isso não tem problema. Aí vocês vão continuar utilizando a opção do importar arquivo, que aí vocês vão lá no site do Emprega Brasil, do empregador lá do Emprega Brasil, do site lá do empréstimo consignado, vão poder pegar o arquivo, como sempre foi feito, e vir aqui selecionar o arquivo e fazer a importação. Aí continua da forma manual, né? Para quem não lembra, né, o sitezinho lá, nós temos dentro da nossa base de conhecimento, né, um passo a passo aonde ir lá e pegar o arquivo, ó. Ainda está disponível, também está no vídeo do YouTube, que a gente também tem lá a informação. Aqui fala também da caixa postal de avios e tudo mais. Então aqui mostra o passo a passo de como ir lá e pegar o arquivo, né? Eu sei que muitos de vocês já devem estar bem acostumados, né? Porque acabou virando mais uma necessidade para nós e a gente tem que fazer isso todo mês, né? Então, por isso que a gente está tentando fazer essa rotina da automatização ali para poder ajudar, nem que não seja em todas as empresas, mas na grande maioria, que isso vai ajudar no dia a dia de vocês. Até a gente também já colocou dentro do nossa base de conhecimento, né, a explicação de como funciona a API automatizada também. Já temos um material disponível ali para vocês com relação a isso, tá? Então isso vai ajudar vocês na hora de fazer a importação. Entrou no cálculo, o sistema já vai fazer a busca dessa informação. Isso visa, né, a ganhar tempo ali, porque daí você não precisa entrar, abrir o site, ir lá, pegar o arquivo, baixar para a máquina, ir na tela do sistema, lá na importação, selecionar o arquivo, importar, para depois ver se está lá ou não a informação, né? Lembrando sempre de conferir, né, aqui na tela de cálculo, se foi importado ou não, se foi, né, se ficou verdinho ou não a informação aqui embaixo. Porque se não está verdinho é porque não houve nenhuma importação, tá? Então sempre fiquem atentos a essa parte aqui de baixo. Abriu a tela, ele já vai tentar fazer essa busca ali, né? Principalmente quando você estiver fazendo férias e rescisão, que aí já tem que fazer um encerramento dessa informação, né? Então aqui, ó, a telinha da importação manual, né? Como é que ela funciona ainda, né? Então, se a importação não, né, não aconteceu nem nada, ou por algum motivo, ela segue fazendo o manual, né? Então, tem o histórico ali, que aí vocês vão poder consultar, né? Se teve algum problema ou alguma dificuldade no momento da importação. Isso facilita também para você saber se foi importado algum arquivo. Será que importou o arquivo do mês passado ou não? Certo? Tá naquela dúvida, né? Então, clica naquele botãozinho de histórico, vocês vão poder ver essa informação para saber o que aconteceu ali, né? Então, quando não ocorre, né, também o desconto por algum motivo, né, sei lá, o funcionário não teve saldo, alguma informação, o sistema ele vai lançar nos Olerits ainda automaticamente a informação. Então, fica ali também identificado para a conferência, né, que não houve importação. Até aqui dentro também, né, pessoal, quando vocês entram aqui, ó, movimentação, colaborador, empréstimo, e aqui no lançamento de empréstimo, depois de já ter tudo importado, né, e processado, quando vocês entram aqui, ele mostra para vocês como é que está a situação do empréstimo, se ele já foi calculado ou não, e quando ele não é quitado, né, por algum motivo, ou não pago integralmente, fica aqui uma marquinha em vermelho informando que não aconteceu o desconto integral. Quando você terminar de calcular, que ele estiver ali em vermelho e emitir o Olerite, ele vai emitir um aviso também com essa informação, tá? Por isso que é sempre importante estar nas últimas versões do sistema, né, para ter essas, vamos dizer assim, sempre essas novidades e essas informações funcionando corretamente. Claro, então sempre fiquem atentos ali na hora de fazer a importação, verificar se houve importação, né, se ficou verdinho ou não com essa automação, né? Se não ficou ou está na dúvida, clica ali 2 vezes aqui embaixo, ó,
que ele vai abrir essa janela, e ainda vocês podem verificar aqui o que aconteceu, se teve erro, se não teve erro, se foi importado já essa competência ou não, se está na dúvida, né? Ah, Fabiano, estou na dúvida, ele importou, mas estou na dúvida. Vai lá e força a importação via API de novo, não tem problema nenhum. Ainda quer importar manual, vai lá, importa manual, porque ele vai verificar se já teve a importação e não vai sobrescrever. Então não teria nenhum problema com relação a isso, tá? Como eu falei ali da questão ali do empréstimo ali, né? Também dá para lançar ele de forma manual ainda também se quiser, né? Vocês podem ir ali naquela telinha que a gente entrou, ó, colaborador, empréstimo, e vir aqui em lançamento do empréstimo consignado e fazer um lançamento de forma manual ainda sem nenhum problema, tá? Quem não quer importar arquivo, não quer usar o API por algum motivo, ó, inclui ali, coloca os dados do que eu empréstimo manualmente ou confere o que está ali dentro para vocês terem essa opção, né? Falando do Olerite, pessoal, sempre lembrando, né, que a DataSempo tem uma ferramenta que é o Web Sharing, né, que é uma ferramenta que vocês disparam os Olerites de forma automatizada. Quando vocês vêm aqui em Olerites, vocês podem disparar pelo Web Sharing essa informação aqui embaixo, ó. Vocês clicam aqui, aí vocês podem mandar um arquivo único para o e-mail principal da empresa, e aí lá a empresa distribui os Olerites, né, ou vocês podem mandar individual para os trabalhadores, que aí cada pessoa recebe o seu Olerite no seu e-mail ou no aplicativo de celular que a gente também tem disponível, né. Então, é uma ferramenta que vocês podem contratar do Web Sharing para facilitar. Então, ganha tempo, né? Porque daí vocês calculam a folha, o sistema importa as informações, já tem o cálculo automatizado da folha, mais adiante vai vir um e-social automatizado também para facilitar, e aí também tem uma ferramenta que é o Web Sharing para disparar esses olerites de uma forma automatizada para os colaboradores, e aí não precisar ficar passando o trabalho de estar gerando um arquivo, salvando na máquina, abrindo o seu e-mail, botando o e-mail para quem precisa mandar aquela informação, pedir para aquela pessoa lá imprimir ou entregar essa informação para os seus funcionários. E eu vejo às vezes, principalmente quem é escritório, né, contrata essa ferramenta e aí também cobra como um adicional do seu cliente, né? Ó, quer receber teus olerites de forma automatizada aí, seus funcionários de uma forma eletrônica, sem precisar estar gastando com papel nem nada, pode repassar esse custo para eles também. Então, é uma maneira também de vocês trabalhar com relação a isso, tá? Então, aqui uma explicação ali de como gerar um web sharing ali, né, pessoal? Então, a live de hoje era essa, né, pessoal? Falar um pouquinho do empréstimo ali consignado, né? Que teve essa mudança ali da automatização ali. Falar do líquidos para banco. Então, siga as redes sociais da DataSempo. Vou dar uma olhadinha aqui no chat. Se ninguém tiver nenhuma pergunta, nenhuma dúvida ali também, já agradeço demais a atenção ali, né? E até o próximo webinar para vocês ali, tá, pessoal? Valdirene, bom dia. Não é necessário o Integra Contador para esse processo? Não. Não, isso não está vinculado ao Integra Contador, tá? O Integra Contador ali, né, até a gente fez um webinar sobre ele, né? Hoje, para o departamento pessoal, está basicamente restrita à folha da DCTF Web, né? Para a folha de pagamento, eles botaram bem pouca coisa. O Integra Contador, ele é bom para o fiscal ali, contábil, né? Por causa dos SPEDs lá, e o fiscal que tem bastante documentação, né? Mas o Integra Contador não é necessário para ter funcionalidade, para funcionar esse API do empréstimo, tá? Então, tendo o certificado A1PFX cadastrado e sendo certificado da empresa, já consegue usar ele sem nenhum custo ali. Basta estar também na última versão do sistema, né? Condomínio Barcelo, né? É possível usar o certificado A1 como procurador da empresa para importação do arquivo do empréstimo? Ainda não é possível, tá? Está sendo possível, por enquanto, só para o certificado da própria empresa ali. O Andrigo Vieira, né? Se usar automático, ele só puxa os novos do mês ou os anteriores que já tinham sido lançados manualmente vai mexer neles? Não, ele puxa só os atuais, tá? E ele não vai mexer no que está no passado ali, tá, Andrigo? Então, tipo, ele mantém o que já tá ali. Tanto que quando você vai fazer a busca ali na API ó, automática, ele nem pergunta qual mês. Ele vai olhar o calendário da sua máquina, né, e vai puxar do mês atual, tá? O manual, sim, né? O manual você vai lá no portal, diz qual o mês, vai pegar esse arquivo, e aí você vai poder importar um arquivo manual para trás. Mas o automático é sempre do mês que você está fazendo a folha ali, né? No caso, no mês corrente. Ah, mas eu botei para o mês 3. Aí sim, se for férias ou rescisão, aí ele vai olhar esse camarada aqui, ó, tá? Então, se vocês pegarem aqui, pular para o mês 3, aí sim ele vai fazer isso para férias e rescisão ali, tá? Como liberar a tarefa da automação consignada? Sinara, para liberar, então, primeiro, vamos lá. Tem que estar atualizado, né? Tem que estar na 747A, é a última versão que saiu hoje. A versão anterior já contava com isso, mas essa versão já saiu com mais algumas melhorias, né? E quando você baixa a versão, né, já é para vir automaticamente esse parâmetro aqui. Mas caso alguém tenha desabilitado, você também pode vir aqui em utilitários, parâmetros, coloca a senha do master, né? Aí você vai entrar dentro de parâmetros, e aí você pode vir aqui no INDP aqui, né, e vir em importação. E aí vai ter aqui a opção, ele tem que estar como S, tá? Se ele tiver como não, ele não vai fazer nenhuma importação automatizada, tá?
Condex Assessoria. Se trabalhador fizer um refinanciamento e encerrar um empréstimo que acaba se tornando um novo, vai seguir descontando o que foi referenciado? Na verdade, né, o que acontece? Quando vier uma baixa do governo, o sistema vai dar a baixa ali, né? Então tem que vir como é que está essa informação da renegociação, né? Isso é um outro problema também, né? A gente já viu que a gente teve várias questões com relação a isso aí, né? Então muitos estão tendo, a gente já viu algumas situações de algumas pessoas, funcionário com 3, 4 empréstimos, refinanciando o empréstimo já do passado, né? Mas a partir do momento que troca o empréstimo ali, o que acontece? O governo para de transmitir que há parcelas novas para aquele empréstimo antigo, e aí o sistema para de gerar a cobrança dele, e esse novo empréstimo que foi renegociado, ele vai vir provavelmente com uma nova numeração, e aí começa a vir sendo descontado corretamente. Então não teria nenhum problema, né? O sistema, por isso que a gente está fazendo, por que a gente está fazendo essa automação, né? Porque todo mês tem que ser conferido isso, para vocês entenderem o tamanho da complexidade, né? O sistema sempre tem que conferir se é empréstimo novo, se é empréstimo foi renegociado, se há parcelas porque o funcionário, difícil, né, mas pode acontecer dele ir lá e quitar todo o empréstimo por algum motivo, e aí tem que parar de descontar aquele empréstimo. Então, por isso que está sempre sendo importante fazer essa importação, por isso que a gente está tentando deixar essa automatizada o melhor possível, mais refinada, para poder ajudar vocês ali, deixar de forma mais automatizada ali essa questão, tá? Mas sim, se o trabalhador fizer um refinanciamento, né, a tendência é o quê? O antigo parar de ter prestações, então automaticamente não será mais descontado nada nele e passa a partir de valer esse novo refinanciamento que ele fez ali. O LVRH, né? Olá, estivemos todos bem, né? Observei que temos funcionários renegociando empréstimos e no portal do empregador já não estão disponíveis, mas no sistema INDP continua, nesse caso deve ser tirado. Se no INDP ainda tiver por isso que a gente parou de fazer aquelas importações para o futuro, né? As primeiras versões do empréstimo lá, quando vocês importavam manualmente, ele cadastrava todo o empréstimo. Só que daí acontecia isso aí. Então, se você tem uma importação antiga, de repente pode ser necessário. Mas, na dúvida, liga para nós ali e pede para o pessoal do suporte dar uma analisada para ver se vai ser preciso fazer isso ou com a importação já vai ser resolvida, tá? Porque os empréstimos, agora por último, a gente tem importado, a gente já não tem importado o futuro todo, a gente importa mês a mês justamente para garantir que quando acontecem renegociações, qualquer coisa esteja de forma correta, né? Então fica... Até o governo, no mês passado, teve problemas com isso, né? Ele gerou empréstimos com algumas informações inconsistentes. Mas como são informações que para nós não eram relevantes, e como a gente importa agora mensalmente, não afetou nenhum cliente, né? Mas até isso eles emitiram até uma nota com relação a isso, tá? Só para vocês terem uma noção que eles também estão mexendo ainda nessas APIs deles lá. O METS, pessoal, então o correto é importar todos os meses para ser ajustado? Sim, o empréstimo consignado, como o próprio manual diz, né, ele tem que ser feito mensalmente a importação, sempre depois lá do dia 22, 25, lá 26, né, tem que ser sempre importado isso, tá? Tanto que o próprio manual do governo diz isso, né, importar os empréstimos todos os meses. Por quê? Porque pode ter empréstimo novo, pode ter empréstimo renegociado, pode ter empréstimo pago, então por isso que o sistema também, a gente botou essa API, justamente porque quando abrir ali o sistema fazia essa busca, né? Mas sim, a regra do empréstimo, desde que foi lançado, é sempre importar todos os meses, justamente por causa disso. É mais um checklist que tem que ser, mais uma informação do checklist de vocês lá de folha que tem que ser colocado todo mês. Verificar as faltas, verificar a hora extra, verificar empréstimo consignado, calcular a folha, transmitir para o social, gerar guias. Então tudo isso tem que ser feito todo mês. Então o empréstimo, sim, é uma rotina mensal que tem que ser feita e verificado por quem faz a folha, porque pode sofrer alterações a qualquer mês. Então por isso que no manual do e-consignado o governo mesmo diz que tem que ser todo mês verificado o arquivo. O Jair botou que está com uma dificuldade, às vezes, para acessar com procuração, né? Alguma guia ali. Eu vou te mandar ali o link do nosso material ali, de repente ele te dá uma luz lá na hora de fazer o processo ali. Esse link que eu vou botar aqui no chat é o nosso, onde mostra lá como é que funciona o sitezinho do governo, né? Então ali tem algumas dicas. Mas também tem um manual, né, do e-consignado que você pode encontrar na internet. Coloca no Google lá, manual e-consignado, e aí também você vai encontrar o manual do governo de como fazer os passos a passo lá do site deles também. Tá? Mas nesse link que eu mandei ali também tem algumas explicações, tem um passo a passo nosso que a gente criou ali para facilitar também. Bom, como não teve mais nenhuma pergunta, pessoal, vou encerrar então aqui a live, tá? Lembrando que ela foi gravada, ela vai ficar disponível no YouTube para vocês. Então agradeço demais a atenção de vocês, né? E se vocês precisarem de tiver alguma dúvida, entre em contato com nossos canais de suporte, tá? Um abraço e até a próxima.